Agora, voltando para a fala do Iago Martins. Assim, a pandemia passou, votem quem é pró-vida. Gente, em outras palavras, o Iago Martins está falando para você votar no Bolsonaro. Voto no Bolsonaro. Porque o cara que ganhar o Lula, se ele vir, ele vai implantar a lei do aborto. E como a gente viu no vídeo do Iago Martins, o aborto matou muito mais do que gente que morreu na Covid. Lamentável. Mas se nós votarmos em um presidente que tem essa pauta engajada, que vai fazer isso como uma saúde pública, vai morrer muito mais gente. Vai morrer muito mais gente. Então, se quer votar num candidato pró-vida, qual é a opção, gente? Bolsonaro não é um santo, Bolsonaro não é o representante dos protestantes, não é o representante dos católicos, Bolsonaro não representa a direita, a conservadora. Gente, Bolsonaro é um tosco, cara. Ele já falou isso em lives. É um tosco. Mas, gente, é o que a gente tem. Eu tenho falado isso há tempos. Ele é o mal necessário. Quais são as alternativas, como o Iago falou? Não tem, gente. Não tem. Não tem. Então, assim, vai no mal necessário. Ah, padre. Então, assim, vai no mal necessário, cara. Eu não escondo o meu voto. Eu vou votar no Bolsonaro. Não porque ele representa... Não, sério, uma revelação nova aqui. Calma, só um pouquinho. Pessoal, para tudo aqui. Para, só um pouquinho. Flávio acaba de dizer algo que a gente desconhecia completamente nessa live. Tô surpreso. O negócio me pegou. É sério, não? Repete a frase aí. Vou até anotar aqui. Se isso não tinha ficado claro nos meus comentários, bolsonarista, brincadeira à parte. Gente, é isso. Eu vou votar no Bolsonaro, não porque ele representa o ideal de tudo aquilo que eu já falei, mas porque no atual cenário, gente, é o mal necessário. Eu termino por aqui. Muito bem, tem uma série de pessoas aqui falando. Eu vou colocar algumas participações aqui, mas você viu que o tom mudou quando nós colocamos ali Bolsonaro na berlinda, né? Quando falou mal do mito, o tom muda, viu, Mendes? O tom fica mais caloroso. Mas é assim mesmo. As nossas convicções são assim mesmo, né? Muitas vezes a gente tem uma convicção muito forte, é isso mesmo. Deixa eu aqui, ó. O Franz Duz está aqui. O Iago ao futuro, Ed Renekiewicz, muito parecido com o desligamento do Ed Renekiewicz da Convenção Batista, né? Segundo o Franz Duz. O Fernando Silva está dizendo que se houvesse liberdade para aplicar tratamento precoce, quantas vidas teriam sido salvas? Médicos não tiveram liberdade de ser médicos. Jornalistas viraram médicos. O André Ferreira está dizendo que, lembrando que tudo que o presidente falou está se comprovando hoje. Para mim, é só minha opinião, viu? Para mim, essa frase aí é 1984, é o do pensar. É tipo assim, qualquer coisa que ele falar é o certo, mesmo que a realidade mostre ao contrário. Mas é o que o presidente disser, entendeu? O que é o certo? É o que ele disser. Injustiça, passando pano para o Bolsonaro. Ó, o pessoal está aqui também, uns pegando seu pé, viu, Flávio? O Genildo está dizendo, ó, Flávio, que ele lamenta sim, viu, Flávio? É só olhar as lives dele, às quintas-feiras, eu assisti todas elas, e ele já lamentou várias vezes as vítimas do Covid. Então, aí, ô Genildo, eu não acompanho as lives de quinta-feira. Eu posso parecer bolsonarista, mas eu não. Ele tá eu não, gente, deixa eu falar para você, eu sou militar, policial militar. Olha, eu não fui em nenhuma desses 7 de setembro, não coloquei caminho, não fui em nenhuma delas, não acompanho essas lives. Mas você colocou na sua rede social aí, o que a gente viu. Mas se ele falou isso, então, cara, então é isso aí, aquilo que eu falei, eu desconhecia, então beleza, parabéns, cara, é isso aí. Isso que a gente esperava e espera de um presidente nesses Como momentos. Como tratar uma doença desconhecida precocemente, disse aqui a Simone. Aí nós não vamos entrar nessa questão, né, assim, de tratamento precoce, isso aí, não temos nenhum médico aqui, inclusive, né? Se a gente fala muito mal, né, de se o presidente estava falando, né, sobre tratamento sem ter conhecimento nenhum, jornalistas falando também da mesma forma, sem ter conhecimento nenhum, nós, então, que não somos nem presidente, nem jornalista, nós aqui não sabemos mesmo sobre o tratamento. Muito bem. Deixa eu ver o que mais aqui. O Jordan Harley está dizendo assim, para mim, a fala do Iago apenas um aceno de, olha, eu não sou Bolsonaro, amigos, eu sou a favor da vida. Quer tentar passar disso, então? Chega a ser ridículo. Quer marcar pontos com quem?
eu sempre acho muito ruim quando as coisas vão para o lado pessoal, entendeu? Tipo assim, eu tento descaracterizar pelo lado pessoal, assim, esse pastor, esse negócio, né? A gente poderia, por exemplo, brincando, eu até brinquei com a questão da teologia do Luciano Subirá, né? Então, acho muito ruim quando a gente sempre pensa o seguinte, olha, se está contra mim, é porque com certeza tem alguma coisa muito por trás, né? Mas, vamos lá. O Iago aqui, o Gustavo França está dizendo que o Iago quer agradar a bolha teológica. Ok. Vamos lá, Mendes. Comentários. Olha, primeiramente, se eu sair da live, porque acabou a bateria do celular, tá bom? Eu não carreguei o suficiente para ficar até mais tarde. Olha, eu odiei o primeiro vídeo que ele declarou o voto no Bolsonaro, porque ele usou a imagem nazista, né? Que para mim não cabia para ele declarar o voto ao Bolsonaro. Porque o nazismo, isso foi em 2018. Exemplo, 2018. O nazismo defendia a vida dos filhos alemães, mas era contra a vida dos filhos dos judeus. Então, quando ele fez a declaração de voto em 2018, achei péssimo, de mau gosto. Igual esse vídeo também. Nesse vídeo, ele traz... Eu quase chorei assistindo, assim, porque é muito emocionante, como o Flávio falou. A musiquinha, a narração do Iago para determinados vídeos fica uma coisa, assim, linda. O Mundo Cópia, por exemplo, é uma das coisas mais bonitas da internet, assim, no âmbito teológico e ficcional. Esse vídeo também ficou bem feito e tudo mais. Mas ele estabelece algumas equivalências morais que são absurdas. É bem provável, por exemplo, que haja corrupção no governo Bolsonaro. Mas ainda nós não sabemos. Não tem como você fazer uma comparação da corrupção, por exemplo, do governo Bolsonaro com a corrupção que houve nos governos PP. Quando você faz essa equivalência, parece que estamos falando do mesmo grupo de pessoas. Então, isso é ruim. Depois, quando ele traz a questão do termo genocida, é um termo muito pesado para ser usado tão levianamente assim como tem sido usado. No vídeo que nós vimos no nosso grupo do WhatsApp, o Iago chega a dizer que o Brasil ficou campeão em termos de percentuais, né, de número de mortos por 1.000 habitantes. Se ficou, foi naquele período do vírus de Manaus, que foi muito tenso, foi terrível para todo o Brasil. Mas, no geral, o Brasil está na 12ª posição de número de mortes por 1.000 habitantes. Então, uma pandemia que chegou com muita força, matou muita gente. Nós vimos cenas na Europa, nos Estados Unidos, cenas assustadoras. E realmente o presidente tem uma boca muito dura e fala muita bobagem. Mesmo quando ele lamenta, é tipo aquele cara grosso, quando fala eu te amo, parece que está xingando, sabe? É como o presidente fala, lamenta as mortes daí. Não parece aquele lamentar que você vem com pesar na fala. É como o Malafaia. O Malafaia pode estar falando coisas boas, mas como ele fala sempre, parece estar gritando, as pessoas pensam, parece que ele está sempre brigando. E às vezes não está. Está de boa, está em paz. Meu irmão. Então o presidente também tem uma boca dura. Mesmo quando ele fala coisas boas, parece que está brigando sempre. Então, eu acho que só naquelas entrevistas para jornalistas que são favoráveis a ele, que ele fica, às vezes, um pouquinho mais calmo, ou sei lá. Mas quando ele está sendo entrevistado por outras pessoas, ele tem uma boca muito dura e fala muitas coisas erradas. Mas colocar essas 688 mil mortes nos ombros dele é desonestidade também. É bem verdade que ele poderia fazer um pouco mais em termos de fala, em termos de organização no início da pandemia para dirigir a nação. Mas como o STF sabia que ele ia abrir tudo, né? Aí o STF disse, não, vou cortar as asas dele e colocar na conta dos governadores e dos prefeitos. Então, a pandemia no Brasil não foi gerida pelo governo federal.
O governo federal ficou a cargo de comprar as vacinas, ficou a cargo de trazer os insumos de fora do país, mas a gestão da própria pandemia ficou a cargo dos prefeitos. O prefeito poderia mandar fechar a cidade, poderia mandar abrir, assim como o governador poderia fazer ou deixar de fazer. O que acaba surgindo como culpa ao presidente é a boca dura e a linguagem pouco tátil, né, quando dirige as pessoas, principalmente quando fala fora da patota. Quando ele fala para a patota, ele é um pouquinho mais calmo e tal, mas ele tem uma boca muito dura. Para por aqui, Rafael. Muito bem, deixa eu colocar as últimas participações aqui. Que mais? O Vandão Molano disse: eu concordo com o que o Iago Martins falou no vídeo, apesar de ele ter me bloqueado no Twitter. O Genildo também com uma grande surpresa aqui, viu, Mendes? Falando que o voto dele era Bolsonaro. Hoje nós estamos tendo... Cara, vocês querem me matar de surpresa. Sério mesmo. Sabe, assim, eu estou ficando chocado com cada declaração de voto aqui dentro desse canal. O Jordan está dizendo: o Iago fala e não diz nada, temos uma escolha prática, duas opções, a equivalência, o Iago é desonesto, pelas amizades dele, dá para ter ideia dos motivos do vídeo. Mas já pensaram que desde que ele foi eleito, é pancada em cima dele? Ninguém é de ferro, disse aqui o André Ferreira. O Flávio e o Mendes foram pontuais. Gustavo, eu acho que está na hora de você ir. Entendeu? Aproveita que os dois foram muito pontuais, bem bacanas e tal. Está na hora. Você não ficar desiludido aqui com o canal e tal. E está na hora. A hora é agora. Estou te dando, vou ler algumas respostas para dar tempo de você ir, Gustavo. Essa é a hora, essa eu deixo. Bolsonaro já falou muita asneira, mas tentar fazer equivalência entre Bolsonaro e Lula é desonestidade demais, diante do cenário político daquele e tal. Muito bem. A minha primeira questão é o seguinte: eu vou começar falando que, assim como eu falei com os demais, eu acho que o Iago Martins está errado em 2018 e agora. Ele não deveria ir para a rede social falar em quem deve votar, em quem não devemos votar. Ele é um pastor e, por amor às ovelhas dele, ele não deveria fazer isso. Assim como eu falei que o Luciano Subirá não deveria fazer, ele sabe, eu já tinha compartilhado com ele, eu acho isso equivocadíssimo. É comprar uma briga, você está vendo aí, ninguém ficou satisfeito com o vídeo dele, é comprar uma briga que não vai trazer. Eu não faço vídeo também para ficar que as pessoas fiquem, né, de bem comigo. Eu tô, sinceramente, as pessoas que eu quero que gostem, que me amem, que olhem com admiração, elas não estão nas redes sociais, né, e tal. Então, eu não faço vídeo aqui também para que as pessoas gostem de mim. Então, assim também o Iago não faz, eu tenho certeza disso, porque foi assim que eu conversei com ele, já falei isso aqui algumas vezes, foi o único conselho que ele me deu foi exatamente isso. Falou: olha, não se iluda com os aplausos e não se abata com as críticas, desde que você esteja fazendo aquilo que você acredita. Tanto faz se as pessoas vão gostar ou não. Bem, então, acho que ele está equivocado. Acho que não deveria ter feito o vídeo. Acho que errou em ter colocado isso nas redes sociais, principalmente porque não acredito que um pastor deva falar isso em rede social. Ninguém olha para o Iago Martins, e olha que o Iago Martins, talvez de todos esses, seja aqueles que as pessoas mais olham como não pastor, entendeu? Ele, por causa da grande presença dele na rede social, ele não tem uma mega igreja, a igreja dele é muito pequena, em comparação, por exemplo, com esses outros pastores, é minúscula. Então, assim, as pessoas olham como... Talvez conheçam o Iago Martins mais pelo youtuber do que pelo pastoreio. Tanto que você não vê, assim, mensagens do Iago Martins viralizando, né? Você vê desses outros pastores, é muito mais fácil. Mas mesmo assim, ele é pastor, não deveria. As ovelhas dele precisam de cuidado e as ovelhas dele agora estão acreditando que o melhor e que o que Deus quer para a nação brasileira é que não vote nem em Bolsonaro, nem em Lula. E isso é muito ruim. Bem, feito essa primeira introdução de achar, eu acho que, primeiramente, assim, eu vou ser bastante duro com o Bolsonaro. Eu discordo completamente daquilo que o Flávio disse a respeito de falas. É a fala de um presidente, não é algo menor. Não é algo que deva ser tratado como mas é porque realmente ele é um tosco, ele fala... Não deve ser tratado. É a fala de um presidente que tem consequências. A fala do presidente
não é simplesmente alguém opinando sobre alguma coisa. A fala do presidente tem consequência na vida real das pessoas. A fala de um presidente tem consequência no país que ele governa. Então, o que ele fala não é sem consequência. Não é que ele fala e as pessoas não agem de acordo com aquilo que ele fala. Ao contrário, nós vimos durante a pandemia o Bolsonaro falando coisas e as pessoas nem aí para aglomeração. Eu não estou falando de ficar em casa, não. As pessoas nem aí para aglomeração. Por quê? Porque o presidente não estava nem aí. E ele falava isso com muita clareza. Participava de aglomerações. Eu não estou falando de ficar em casa. Estou falando dele incitar aglomerações, dele provocar aglomerações nesse sentido. Então, nós não estamos falando de alguém qualquer. As falas têm consequência. Talvez o Flávio saiba melhor do que eu. Ele leu um livro chamado As Ideias Têm Consequências. Eu ainda nem li. Então, não, ele só falou, ele só é boca dura. Não, não é boca dura. É um presidente de um país fazendo coisas que têm consequência na vida real da população e que provoca atitudes dessa população. Então, não concordo especificamente. Na verdade, eu até sei o porquê disso. É que mesmo os bolsonaristas, eles não levam a sério o que o presidente diz. Simplesmente ignoram. Tipo assim, é tosco, é vulgar, ele é assim mesmo. Mas assim, nem levam em consideração. Ou seja, nem aqueles que apoiam o Bolsonaro parece levar a sério aquilo que ele diz na tosqueira. Mas quando ele diz brigando com alguma coisa, como foi no caso, estou dizendo no caso de aglomerações, as pessoas praticavam isso porque viam o presidente citando isso. Mas dizer que as falas de Bolsonaro ou a forma como o Bolsonaro tratou a pandemia não tem nenhuma consequência na vida das pessoas é mentira. Ele é o presidente do país. Ele pode não ter governado a pandemia como deveria governar, porque foi tirado-lhe o poder, mas lembremos que foi tirado o poder por causa de coisas que ele queriam adotar que eram absurdas. E, sinceramente, ninguém vai saber o que teria acontecido se ele, de fato, tivesse o poder. A gente não pode cogitar, né? O que teria acontecido se, de fato, tivesse ficado na mão de Bolsonaro o poder da questão pandêmica. O que poderia ter acontecido? Não dá para prever. Não dá para prever o que poderia ter acontecido. Porque se, de um lado, as pessoas são exageradas, aí eu falar assim, não, Bolsonaro teria sido totalmente inconsequente, e o que eu não acredito, porque eu acredito que boa parte da inconsequência do Bolsonaro veio justamente para demonstrar para o outro lado a força que ele tinha. Eu creio que muito das atitudes do Bolsonaro não foram pensadas no sentido assim de qual a consequência que isso vai ter. Como ele, ao meu ver, não tem nenhuma preocupação disso, de qual a consequência isso vai ter, desde que isso demonstre o poder que ele tem sobre a população. Por exemplo, o poder de mobilizar a população. Então, muito daquilo que foi construído na pandemia, quando o STF tirou do Bolsonaro o poder de decidir mais categoricamente na pandemia, eu tenho absoluta certeza que muito daquilo que o Bolsonaro fez foi em resposta. Então, vocês querem isso? Então eu vou fazer justamente o contrário para provar para vocês que eu não vou entrar no ritmo de vocês, eu não vou me submeter a vocês. Boa parte do que o Bolsonaro faz, para mim, é nessa tentativa de demonstrar poder. Não é uma coisa pensada politicamente. Eu não acredito que o Bolsonaro, sinceramente, pense politicamente assim, nesse sentido, sabe, assim, e tal. Eu tenho muita dificuldade, por causa das falas do Bolsonaro, de interpretar que ele tenha qualquer raciocínio muito complexo, sabe, mais como é que eu vou dizer? Mais analítico. Eu não creio, eu não consigo, assim, quando eu vejo Bolsonaro, não me parece um ser pensante nesse nível, entendeu? De pensar assim, ele reage, né? Ele reage prontamente àquilo que lhe vem, né? E boa parte, nós sabemos também que boa parte das coisas é que Bolsonaro sabe que tudo que ele fala de maneira extremamente equivocada, dura e tal, provoca mídia. E ele está na mídia, né? Não foram nem duas pessoas que estiveram próximo ao Bolsonaro e que ainda hoje são aliados, não estou falando de pessoas que saíram, né? Mas que ainda hoje são aliados, que falam que essa é uma tática muito utilizada por Bolsonaro, né?
Ele fala a coisa mais estúpida para chocar, e o nome dele está na mídia durante aí mais 3, 4 dias, as pessoas ficam requentando isso daí. Então, assim, ao meu ver, o presidente tem, sim, uma parcela de culpa. Não acredito que apenas dinheiro é o que o presidente possa fazer. Dar dinheiro. Ora, nós não elegemos um presidente de um banco. Nós elegemos o presidente do país. Nós elegemos um presidente do país que trocou sistematicamente o ministro da Saúde em plena pandemia. Ou ele é muito ruim para escolher, entendeu? É um cara profundamente incompetente para escolher quem vai tomar o negócio, porque qualquer CEO de uma empresa grande teria sido demitido se ele tivesse constantemente errado em posição tão estratégica. Entendeu? Se o CEO contrata uma pessoa, essa pessoa dá problema. Depois ele contrata outra, essa pessoa também dá problema numa área tão estratégica. A firma está sofrendo com finanças. Aí ele contrata um tesoureiro que dá problema. Ele contrata outro tesoureiro que dá problema. Ele contrata outro tesoureiro que dá problema. Troca o CEO, troca o CEO da empresa. Né? Então, ao meu ver, Bolsonaro tem culpa, sim, em parte das mortes. Para mim, o presidente poderia fazer muito mais do que fez. Muito mais do que fez. Ele é o presidente, seja através de atos, seja através de exemplo, seja através... Porque, veja, se a gente tratar a fala do presidente apenas como fala do presidente, então nós devemos tratar todas as falas do presidente assim. Nós não deveremos, por exemplo, estar preocupados com a fala do Lula. É só um presidente falando. Ora, se fala não tem consequência, ok? Se fala não tem consequência, ora, é só um candidato, não é nem um presidente, né? É só um candidato falando, fazendo promessas, na verdade, no final não vão se cumprir, talvez. Então, falas de presidentes são extremamente importantes e são extremamente necessárias. E aí, gostou desse corte? Então não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal.